Bom dia, tudo bem? Vocês estão animados aí, né? Final de matéria e animação, né? Avaliação, o negócio fica interessante. Só que a gente precisa terminar um pedacinho ali da aula 6. Então vamos começar agora, para a gente poder dividir o tempo certinho aí. E aí depois a gente faz a avaliação, tá? Então a gente parou na parte final ali da última aula. Faltou ali o processo de restauração da alma e a gente vai falar sobre perdão aí nisso, beleza? Vamos orar aqui rapidinho então. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, queremos apresentar esse tempo a Ti, que o Senhor possa continuar falando no nosso coração, guarda nossas vidas, famílias, bens, e que o Senhor possa estar no nosso meio em todo tempo. Que nada e ninguém possa interferir, que o Senhor nos lembre aquilo que precisarmos lembrar e que possamos continuar a aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então lá na aula 6, deixa eu só pegar uma aqui para... Só reforçando aqui, se alguém não for fazer... Você conhece alguém que não vai estar aqui hoje, ou não vou fazer a avaliação hoje, ou por algum motivo não consegue apresentar as apostilas preenchidas, tem que marcar na secretaria, tem que ser até o dia 5 no máximo, quarta-feira, tá? Dessa vez, normalmente até a sexta, vejo por causa do nosso calendário aí para poder fechar, então tem que fazer no máximo até quarta, só que tem que marcar antes na secretaria. Aí no dia que for fazer, a pessoa faz a prova e leva também as apostilas preenchidas e mostra ali a Laís ou o Fábio, tá bom? Então a gente está ali no processo de restauração da alma. Eu queria que uma pessoa abrisse para nós em Salmos 19:7. Quem pode abrir? Salmos 19:7. Quem pode? Eduardo. E outra pessoa, rapidinho, Filipenses 3:13. Quem pode abrir em Filipenses 3:13? Aqui. Então, Salmos... Eduardo vai ler para a gente, por favor. É Salmos 19:7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Amém. Então esse texto é muito interessante. Ele diz que a lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita. Tem uma versão que diz que restaura a alma. Essa revigora a alma. É a mesma coisa, são palavras diferentes. O que isso nos traz o entendimento? Que em Deus e na sua lei, ou seja, na sua palavra, a gente tem tudo que precisa para poder restaurar a nossa alma. Segunda coisa, diz que traz sabedoria aos inexperientes. Então a gente não tem a desculpa de eu não sabia disso, ninguém nunca me falou. Eu tenho como aprender, eu tenho como entender através da palavra, através das pessoas mais experientes. Filipenses 3:13, Olga vai ler para nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante. Amém. Esse texto de Paulo é muito interessante, porque primeiro ele diz: irmãos, não creio que eu tenha alcançado. O que é isso? Não creio que eu seja perfeito, ou que eu tenha alcançado tudo que eu precisava, quando você vai ver o contexto do texto. Mas ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo adiante em relação ao alvo. O que significa? Às vezes a gente extrai um conceito errado desse texto. Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não significa que essas coisas não vão ter nenhum peso na nossa vida. Prova disso que nós estamos falando de coisas que muitas vezes nos marcaram ou tiveram influência para nós no passado. O que Paulo está querendo dizer aqui é que eu preciso decidir deixar isso no passado.
Eu preciso decidir esquecer no sentido disso não ter mais poder, não ter mais peso, não mais ter influência na minha vida. Porque, vamos ser sinceros, a gente consegue esquecer de tudo que aconteceu no passado? Não. A gente não consegue. Principalmente quando essa memória está carregada de emoção. Então, o sentido desse texto, muitas pessoas, a gente está falando sobre isso, porque muitas pessoas usam esse texto para dizer, não, você não pode mais olhar lá para aquilo que aconteceu. Às vezes eu preciso olhar, mas para resolver. E não no sentido que isso não tem nenhuma influência, não tem nenhum poder, mas em Cristo, aí a gente faz a ligação com o texto que a gente leu anterior. Mas a lei do Senhor é perfeita, ou seja, a gente tem nela tudo que a gente precisa para restaurar, para revigorar, para resolver as situações da nossa vida. E aí ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, ou seja, eu preciso avançar, eu preciso continuar. Uma coisa muito importante no processo de restauração, e assim, aí quem participa de CR sabe disso, né? Quem vai participar ano que vem vai descobrir também, é que é um caminho. Não é à toa que é um programa de passos, né? Mas eu costumo brincar, no meu caso aqui, eu digo que o mais comparado a uma linha férrea, né? Em que você vai pegar um caminho de trilhos. Por quê? Porque é um dos únicos caminhos que, se você tentar ir para qualquer outra direção, o trem vai descarrilhar. Você precisa manter aquela direção, você precisa manter aquilo ali, você não pode sair de cima daqueles trilhos. Na rodovia você muda facilmente, andando você muda para qualquer lugar. Mas naquela condição do trem, se você tentar fazer isso antecipadamente, sem estar em cima daqueles trilhos, e até mesmo a mudança dos trilhos ela é programada através de outra pessoa, vai descarrilhar. Ou seja, você pode se comparar realmente a um trem, a diferença é que esqueço lá que puxa lá o nome lá tem os vagões, tem o trenzinho lá mesmo, qual é o nome? Locomotiva. Tem que ser o Senhor, tem que ser Jesus. Ele que vai na frente, Ele que vai nos levando, Ele que vai nos conduzindo. Mas esse processo é uma caminhada. Por isso que Paulo diz, não que eu tenha alcançado, ele não alcançou, mas ele persegue isso, ele prossegue isso, e ele tem um alvo. O alvo dele é Cristo, o alvo dele é o céu. No nosso caso aqui, o nosso alvo tem que ser realmente... Lembram daquelas áreas que a gente mostrou no primeiro dia aqui? Aquele slide, 10 áreas da nossa vida principais? Nosso alvo é poder olhar de novo para essas áreas e ver que a gente avançou em várias delas. E aquilo que a gente precisar resolver em algumas, a gente resolveu. Então, primeira coisa, algumas pessoas vão me ajudar com alguns textos aí. Eu preciso entender que fingir ou fugir do problema nunca vai resolver. Por isso que a gente não vai ler agora só por ter de tempo, a gente falou desse texto muitas vezes, o livro de Eclesiastes 3, se estiver anotando as referências aí. Livro de Eclesiastes, todo o livro de Eclesiastes, mas principalmente do 1 ao 8. Por quê? Porque diz que há tempo para tudo, né? Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de chorar, né? Algumas versões de prantear. Então, há tempo de se afastar. Então, também existe um tempo de cura. E não é adiando isso que isso vai ser resolvido, mas é principalmente enfrentando. Porque até quando a gente fala de esquecer e decidir esquecer, olhando ainda para esse texto de Paulo, a principal coisa antes de decidir esquecer é lembrar. Não tem como eu decidir esquecer do jeito certo, ou seja, não permitir que aquilo me influencie mais, se eu realmente não lembrar, não olhar para aquilo como aquilo foi, decidir lidar com aquilo de forma responsável, para então eu poder realmente dizer que agora eu decido não permitir que aquilo tenha mais influência na minha vida. Agora, se eu fico só tentando esquecer no sentido errado, só tentando fingir que nada aconteceu e seguindo naturalmente, não, isso não me incomoda, isso não tem nenhum problema, aí é um grande problema. Primeiro ponto é que eu preciso decidir lidar com isso. É uma decisão. Isso aí ninguém pode fazer por nós. Eu preciso realmente decidir, não, agora que eu trouxe a memória, eu sei que isso realmente me influenciou, eu sei que isso trouxe ou traz um peso para a minha vida, mas eu preciso decidir enfrentar e eu preciso decidir resolver.
E quando eu digo decidir resolver, é aplicar o que for necessário desses princípios. Seja em relação a alguém, seja em relação a mim mesmo, seja em relação a coisas que eu preciso resolver, né? Pessoas que eu preciso procurar, situações que eu preciso enfrentar. O outro ponto é que é muito interessante, a gente até falou isso em várias aulas aqui, eu preciso reconhecer as emoções e o problema. Eu preciso reconhecer o que essas emoções me trazem, né? Preciso reconhecer de fato aquele problema. Até no CR tem um passo admitir, né? Então é bem semelhante, porque uma diferença ou outra, dependente do programa que a gente esteja fazendo, dos nomes que sejam sendo dados, os passos são semelhantes. Tá? Alguém pode abrir para nós? Vamos ajudando aqui agora. Salmos 30, versículo 5. Outra pessoa, Gênesis 2, 25. Eduardo Mioranza. Uma outra pessoa, só para a gente ganhar tempo, já deixa aberto aí em Romanos 12, 15. Quem pode ser? Aqui. E uma outra pessoa deixa aberto em Salmos 32, 1 a 3. Quem pode ser outra pessoa? Salmos 32, 1 a 3. Lá atrás. Você então deixa aberto para ir Mateus 18, 18. Pode ser? Beleza. Então, Salmos 35. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém. Texto muito conhecido nosso, mas o que isso traz para nós? A gente precisa lamentar a dor ou a perda que a gente está passando. Não tem como. Toda dor, seja toda dificuldade, todo problema, ela vai gerar algo em nós. E a gente precisa lamentar aquilo. A gente sempre dá esse exemplo, né, do luto, por exemplo, porque a gente tem convivido com muitas pessoas que não viveram determinadas situações de luto, principalmente em relação a pessoas. E quando a gente não se permite viver aquilo vai cobrar um preço de nós em algum momento. Então, o que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É claro que, né, quando a gente olha do contexto de Deus, da Bíblia, não é exatamente o período correto. Vai ser apenas um dia que eu vou sofrer aquilo ou pensar naquilo. Vai levar mais, mas essa alegria vai chegar. Mas se eu não lamento, se eu não me relaciono com aquilo, nunca chega essa alegria. Porque eu estou preso ainda na dor. E essa dor vai se propagando. Então é necessário fingir, fugir, como a gente falou no início de tudo, não resolve. Tá? Então lamentar a dor ou a perda. Uma coisa muito interessante, Gênesis 2, 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Parece absurdo, né? Mas qual o princípio desse texto? A gente literalmente precisa se desnudar. A gente precisa parar de esconder. A gente precisa literalmente se desarmar. Muitas vezes a gente cria defesas internas ou externas da nossa alma. Não, mas isso aconteceu há muito tempo. Exemplos de defesas. Não preciso falar sobre isso. Eu não sinto mais nada em relação a isso. Talvez não sinta porque você entrou numa esfera de indiferença. Não porque está resolvido. Não, mas tocar nisso dói demais, então é melhor não falar sobre isso. Não, me disseram que é melhor nunca falar sobre essas coisas. Meus pais falaram que isso era errado, eu precisava levar a minha vida inteira sem nunca abrir isso para ninguém. Então existem inúmeras defesas que a gente cria por coisas que foram impostas a nós e por coisas que nós mesmos criamos. Então a gente tem que desarmar essas defesas. Como nesse texto bíblico, a gente realmente entender, é interessante que diz que eles viviam nus e não se envergonhavam disso. Que ali ainda não tinha, existido pecado. Então, na verdade, eles entendiam que diante de Deus, eles podiam falar qualquer coisa, eles podiam estar como eles eram diante deles. Essa liberdade que nós precisamos reconquistar, principalmente no que diz respeito ao eu. O meu eu autêntico, meu eu verdadeiro, de eu poder ser quem eu sou, não para fazer coisas erradas, né? Às vezes a gente dá uma ênfase, algumas pessoas dão uma ênfase errada nisso. Eu sou assim mesmo, eu vou continuar sendo, né? Eu ajo assim. Não é isso. Não é para errar, para pecar, para ofender as pessoas, mas para você poder se expressar com naturalidade, porque tudo aquilo que não é natural é artificial.
E tudo aquilo que é artificial requer um esforço muito maior para aquilo acontecer. E a verdade é que não dá para manter aquilo o tempo todo. Que em algum momento a pessoa vai ser pega desprevenida, né? Agora, quando é natural, não. É natural, o nome já diz, vai acontecer naturalmente. Uma outra coisa é que a partir dos momentos que a gente decide tudo isso, emoções reprimidas vão vir à tona. Emoções que talvez você reprimiu lá, um choro de criança. E aí quando acontecer aquilo, você identificando, sabendo a origem daquilo, você vai se permitir. Se você não se permitir, se você não identifica aquilo, você vai segurar e vai continuar retendo aquela dor, como a gente falou, que precisa ser lamentada. Então, não, eu entendi isso. E aí, conforme você vai lembrando, você vai falando, pode ser muito natural que aquele choro venha, ou um outro sentimento, a raiva, e realmente você vai ter que falar. A raiva você não vai sair matando ninguém, né, por favor? Um dia de fúria, como a gente falou naquele dia. Mas aí vai precisar acontecer um outro processo aqui mais à frente, né? Outra coisa, parece que são semelhantes, mas são tópicos diferentes. É que você vai precisar abrir mão das ilusões e das negações. Porque nesse processo de defesa da alma, você cria ilusões e você entra em processo de negações. Então isso é muito importante. Não, olhar a coisa como ela realmente é, a verdade daquele fato. E não apenas olhar de uma forma distante, de uma forma ilusória, e ainda por cima negar e dizer, não é assim. Tá? Aí nesse processo, que pode ler para a gente Romanos 12, 15? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Amém. Aí vão ter duas situações semelhantes, comitantes, que vão ter que acontecer. Um é a validação da dor, repita assim, validação da dor. E a restauração da confiança. Pode repetir, fica bonitinho, né? Restauração da confiança e validação da dor. Elas acontecem simultaneamente. O que é isso? Você vai precisar confiar em alguém. Por isso esse texto aí. Você vai precisar confiar em alguém que talvez tenha mais experiência que você naquela área. Que você saiba que é uma pessoa, independente da experiência, que você pode confiar. Porque você vai ter que abrir esse problema, essa situação para outra pessoa. A maioria das coisas da nossa vida nós não resolvemos sozinhos. Lembra? Autossuficiência não existe para nós. Em primeiro lugar, a gente precisa depender de Deus. E muitas vezes a gente depende de Deus através de outras pessoas. E aquela pessoa ela vai validar aquela dor com a gente. A gente vai decidir confiar naquela pessoa, por isso esse texto que a gente leu, e ao abrir aquela situação, abrir aquele problema, talvez seja necessário uma única vez, em alguns casos, outras vezes. Só que é interessante que a primeira vez que a gente consegue fazer aquilo é como se saísse uma mordaça, um peso dos nossos ombros. E aí a gente vai ver que naturalmente a gente vai conseguindo falar mais tranquilamente sobre aquilo. E quanto mais a gente consegue falar sobre aquilo, mais cura vem. Diga assim, quanto mais fala, mais cura. Entende? Então, Salmos 32, 1 a 3. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e não tem falsidade no coração. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, temendo por dor e aflição por dia inteiro. Amém. Então esse texto é muito interessante, diz de como é feliz aquele em que o Senhor faz o quê? Perdoa, apaga suas transgressões, os seus pecados. E o último versículo, tem várias versões, a mais comum diz que enquanto eu me calei, adoeceram meus ossos, né? Envelheceram meus ossos. Então o que isso significa? Que eu preciso literalmente falar. Esse é o principal mecanismo. Tudo isso que a gente construiu anteriormente é para chegar no momento de eu expor, de eu falar. Porque aí eu posso ter o meu pecado perdoado, porque às vezes não foi ninguém que fez nada contra mim. Às vezes realmente fui eu que fiz algo contra outros, contra mim mesmo. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão, e tem até dificuldade, por isso que eu falei das ilusões, negações, de admitir que estão chateados ou magoados com Deus, porque acham que Deus falhou com eles.
porque passaram uma situação muito difícil e se perguntam onde estava Deus quando isso aconteceu, né? O sistema de crença endemonizado, com todo respeito, mais comum que existe. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. Tá, então por que Ele permitiu isso acontecer na minha vida? Onde Ele estava quando isso aconteceu? Infelizmente Ele estava lá assistindo tudo. Mas tem uma coisa que a gente falou no início da aula, na primeira aula. Tem uma coisa que Deus Ele nunca anulou do ser humano, nunca vai anular. Se chama o quê? Livre-arbítrio. Tanto nosso quanto da outra pessoa. A gente não tem como anular, senão seríamos robôs, não seríamos seres humanos. Mas a gente vai ter que lidar com a dor, vai ter que ligar com aquilo que aconteceu. Mas o desejo de Deus, porque muitas vezes a gente se coloca em situações de perigo. E depois a gente sofre as consequências. Quando eu digo perigo em relacionamentos, perigo em lugares, perigo de várias formas. Irresponsabilidades. E aí depois a gente reclama com Deus. Deus, mas eu fui lá e você não me protegeu. A Bíblia é tão interessante que diz, quando Deus está falando, Jesus para os discípulos, que em nome dele, indo realizar a obra dele, se eles bebessem algum veneno, alguém já leu esse texto? Eles seriam livres daquilo. Eles não morreriam. Só que tem um detalhe. Se eles soubessem, se eles não soubessem. Ou seja, não tem como. Eu sei que tem um copo de veneno, e esse copo de veneno pode ser as atitudes irresponsáveis que nós tomamos ao longo da vida. E a gente toma e fala, Deus, agora me livra. Ainda usa até esse texto, né? Olha aqui o texto que o Senhor disse, mas ali diz, se não soubesse. É diferente quando a gente sabe a verdade. Ok? Aí, Mateus 18, 18. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Amém. Isso para nós nos traz, está falando de oração, entre outras coisas, da autoridade e poder que Deus deu aos seres humanos, né? Quando Deus estabelece a igreja no capítulo de Mateus 16, se não me engano, quando Ele está falando com Pedro, Ele diz a Pedro que Ele lhe dá as chaves dos céus e da terra. Aquilo que Ele ligar, seria ligado, aquilo que desligar, seria desligado. E principalmente esse contexto aqui está falando de várias coisas, mas também principalmente de oração. E quando você vai ver o contexto desse texto, está falando de ofensa entre irmãos. E é interessante que ele diz, aquilo que ligares na terra terá sido ligado, aquilo que desligares terá sido desligado. Isso nos mostra que nós podemos orar, confessando, renunciando, liberando. E a nossa oração pode ser muito mais apenas do que uma lista de pedidos. Que a gente chega diante de Deus e Deus faz isso, interminável, né? Depois de um bom tempo lá com Ele, que a gente cansa. Então, beleza, Deus, estou só esperando agora, né? Não, esse texto nos mostra que a gente pode renunciar a essas situações que vieram sobre a nossa vida, abrir mão delas, mas com essa restauração da confiança e com alguém para validar a nossa dor. Junto com a gente, aquela pessoa que vai dizer, então vamos orar por isso? Então vamos decidir deixar isso no passado, literalmente? Vamos decidir avançar? Vamos decidir seguir em frente? Porque esse mesmo texto mais para frente diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos, o que acontece? Deus está no meio deles. Esse mesmo texto também diz, se 2 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa na terra, o que vai acontecer? Será concedida pelo nosso Pai Celestial que está nos céus. Isso nesse mesmo capítulo, os versículos subsequentes. Então está dizendo que quando a gente faz isso, por isso as declarações, por isso as orações coletivas, por isso trabalhos como Vida Vitoriosa, em que a gente vai ali e declara que a gente libera perdão, que a gente decide perdoar, que a gente não quer mais levar aquela situação, que a gente não quer mais heranças do passado, sejam genéticas, emocionais, espirituais sobre a nossa vida. Esse texto nos mostra isso. A gente pode abrir mão, a gente pode decidir renunciar, abrir mão do pecado, do sentimento, do pensamento, da memória, do tempo perdido. Talvez tenha perdido tempo com isso até hoje, mas eu decido, hoje eu não vou mais perder tempo com isso. Amém? Estamos entendendo? Sim? Sei que o nosso tempo é meio apertadinho, né? Mas... E aí, desse passo, aí a gente vai para algo muito interessante, né? Porque tudo isso você pode acompanhar na sua lição aí, por favor, né?
Tudo isso nos leva a uma questão muito importante chamada perdão. A gente falasse sobre tudo isso aqui, porque essa é a última fase, é o último ponto do processo de restauração, por isso que é um tema específico. Acompanhe aí na sua lição. Para a gente ganhar tempo aqui, quem pode abrir para nós em Provérbios 18:19? Provérbios 18:19. Quem pode ser? Provérbios 18:19. E quem pode abrir Mateus 6:14 e 15? Aqui. Então você abre para mim Efésios 4:31 e 32. Tá? Então vamos ler aqui, daqui a pouco a gente vai ler esses textos para a gente finalizar essa lição. É muito interessante ler, acompanhe aí na sua lição, por favor, a ofensa e seus perigos. É muito interessante olhar a história da humanidade através do prisma da ofensa. Nossa história está repleta de ofensas desde o seu início. A ofensa é uma poderosa arma de Satanás para a destruição da raça humana. Por causa dela, muitas guerras já foram travadas, muitas vidas já se perderam, e esse ciclo pode continuar a se repetir. O que vemos claramente é que se não houver uma intervenção divina no processo de perdão e reconciliação, podemos passar o resto da vida ofendidos e, consequentemente, odiando o ofensor. Em algum momento nós seremos ofendidos e teremos que lidar com as dores de uma ofensa. Todo relacionamento é potencialmente uma fonte de ofensa. Não podemos dizer quando vai acontecer, em que momento seremos ofendidos, ou em que momento seremos ofensores, porque é uma via de mão dupla, né? Acho que tem umas vírgulas faltando aí, vamos ajudando. Quando partimos para a opção de alimentar a ofensa, permitimos que Satanás plante uma semente em nosso coração. E se não arrancarmos através do perdão, passamos a cultivá-la dentro de nós e em pouco tempo ela dará o seu fruto. Esse é o maior perigo da ofensa. Suas raízes podem se tornar profundas e seus frutos venenosos. Essa é a maior verdade sobre a ofensa. Por que ofensa? Porque a ofensa é o que nos leva a ter que perdoar ou pedir perdão. E aí tem dois pontos muito interessantes, né? Primeiro, a ofensa é uma prisão. Quem pode... é Provérbios 18:19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha só. Olha o que a Bíblia diz. Isso é muito sério. A gente não vai ler por questão de tempo, mas lê em casa com calma, Mateus 18, 23 e 25. É aquele texto em que fala do servo que não foi perdoado, que o seu senhor perdoou, mas aí o servo não perdoou com o servo. E aí ele foi jogado na prisão. E aí vem os verdugos, os atormentadores. É assim que uma pessoa fica. Aquilo é analogia de como uma pessoa fica quando não perdoa, quando não é perdoada. Ela está presa e sendo atormentada, né? Então, a ofensa é uma prisão e a gente precisa entender desse prisma que eu tenho as chaves dessa prisão. Essa é a diferença. É uma prisão, imagina uma prisão que você está, né? Pensa no desenho da prisão, se imagina lá dentro de uma cela, só que a chave está na porta, ou então está com você. Essa é a questão. É só você pegar, virar a chave, abrir e sair. Só que aí é a parte difícil, né? Que é o outro tópico aqui. A decisão de perdoar. Eu preciso decidir perdoar. Eu preciso decidir pedir perdão. Ninguém pode decidir isso por mim. Ninguém. Lê pra gente aí Mateus 6, 14 a 15. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Outra coisa, não é opcional, é condicional. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Entenda uma coisa, Jesus, ele perdoou todos, os que o ofenderam, os que o machucaram. Ele diante da cruz, esse é um negócio fantástico, né? Você lê a Bíblia, então você vê esses filmes aí em épocas específicas, né? Só em época santa lá. Aí a TV faz uma maratona de filme bíblico, principalmente de Jesus, então a gente tem que criar um novo, né? Porque tu ligar a TV, a mesma cena, o ator já está ficando lá pro século passado já, e é sempre daquele mesmo jeito. Mas você vê ele lá na cruz, ele sendo ofendido, humilhado,
E aí tem aquele famoso momento, né, em que ele vira e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E somos o que de Cristo? O que nós somos em relação a Cristo? Seguidores, discípulos, imitadores. Então tem que imitar tudo, né? Não apenas aquilo que nos convém, não apenas aquilo que nos agrada. Então, se a gente não pega todos esses princípios para esse ato final que é do perdão, não adiantou nada a gente passar vários domingos juntos aqui reunidos. Então, e essa é a questão, a gente precisa oferecer o mesmo nível de perdão que Cristo ofereceu. Não é que é fácil, não. Que alguém disser aqui, rapaz, a gente louva a Deus pela sua vida, dá um curso pra gente. Não é fácil. Porém, é uma decisão que vai se tornando fácil a partir do momento que eu começo a dar os passos. Primeira coisa que eu preciso fazer é decidir que eu vou fazer. Aí a coisa vai se abrindo, né? Deus, ele vai gerando de meios, ele vai trazendo até pessoas. Uma vez eu fiz essa oração: Deus, eu queria resolver isso, mas a pessoa está, rapaz, em pouco tempo traz de outro estado, se for necessário, para você ter que resolver, ou te leva lá para você ter que resolver. Dá esse exemplo 1 minuto por causa do nosso tempo mesmo, para a gente já partir para a prova. Eu tinha uma questão mal resolvida na igreja que eu era no Rio, e rapaz, eu até falava para Deus: Deus, eu preciso resolver isso, mas, né? Aí um belo dia, essa mesma igreja, nessa época eu estava em missões ainda, me ligam de lá e falam: não, a gente quer que você venha dar um seminário aqui. Eu, eita, né? Ou seja, a passagem foi paga, ia ter oferta e tudo, para eu estar no local que eu precisava estar e ainda resolver o que precisava resolver. Aí você vai virar para Deus e falar assim: não, Deus, não é o momento. Ainda não é o momento, ainda não estou pronto para isso, né? Se não estivesse, Deus não me levaria lá. É difícil? É. Fiquei angustiado, né? Validei a dor, chamei um amigo lá, falei: cara, vem aqui, preciso já abrir um negócio contigo aqui, porque eu vou ter que resolver com a pessoa depois, então vamos treinar aqui, né? Às vezes o processo de aconselhamento é um treinamento, às vezes o conselheiro do CR é um treinamento, porque nem tudo que você vai conversar com aquela pessoa vai ficar ali. Depois você vai ter que procurar quem de direito e fazer com quem de direito. Mas quando você faz ali aquele processo anterior, aquilo já te libera. Aquilo já te libera para você poder fazer com quem de direito. Isso é a importância desse processo. E às vezes até te faz enxergar que algumas situações também, na verdade, até estão resolvidas. Você estava se crucificando, se condenando por nada, por um bom tempo. Então isso é muito importante, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que toda falta de perdão bloqueia o nosso relacionamento com Deus. É isso que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso ali que nós lemos diz, né? Todo relacionamento é bloqueado pela falta de perdão. Por quê? Porque é como se eu invalidasse o sacrifício de Cristo na cruz. Se eu invalido esse sacrifício, é como se ele não tivesse existido. Se ele não tivesse existido, então eu estou desligado da videira. Então a gente precisa entender isso de uma forma muito séria, né? Efésios 4:31, só para a gente finalizar. Lê de novo só a primeira palavra. Abandonem toda amargura. Então, é interessante que, na verdade, esse texto ele mostra um caminho. Abandonem toda amargura. E depois ele vai dizendo todas as coisas que geram e trazem para nós a amargura. E no final, de novo, não apenas uma recomendação, mas um mandamento. Perdoem assim como Cristo os perdoou. Amém? A gente poderia fazer uma aula só sobre perdão, mas olha, a verdade, sendo muito sincero, a gente vai ouvir muito mais em pregações, aqui, de novo em outras matérias, fazendo esses seminários, fazendo CR, Vida Vitoriosa, acampamentos, mas a questão certa não é entender o perdão, é aplicar o perdão. É a atitude de cada um de nós. Teoria a gente já tem muito, e a gente precisa sair dessa teoria. Se você ainda tem dificuldade com isso, procure alguém
procure um pastor, procure um conselho, procure, em primeiro lugar, como eu sempre brinco, profissional especializado do Espírito Santo, converse com ele, faça parte de um programa como CR. Quando tiver a vida vitoriosa novamente, se inscreva no primeiro momento, abriu ali, vida vitoriosa, você já corre, olha, faz a inscrição. Procure uma pessoa amiga, irmã de fé, que você possa confiar para esse processo se estabelecer na sua vida. Amém?